Eu sou o André, você está no filme de hoje e eu reassisti Jogos Vorazes, A Esperança, o Final. Sim, que título horrível e gigantesco! E sim, é o final, mesmo em inglês estando escrito parte 2. Então, é Jogos Vorazes A Esperança parte um e Jogos Vorazes A Esperança o final. Não sei por que que é assim, eu achei esquisito e vale a pena pontuar isso. Aliás, caso você queira a minha opinião a respeito do parte um, do Em Chamas, dos Jogos Vorazes ou do spin-off que saiu recentemente, tem tudo aqui no canal. Então você tá só perdendo tempo em não se inscrever aqui, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, esse tipo de coisa. Se você gosta do tipo de conteúdo que vem acontecendo aqui no canal, não perca essa oportunidade, compartilhe com todo mundo, porque quanto mais o canal cresce, mais eu consigo produzir vídeos aqui para vocês. Vamos lá para a história. Nesse aqui é uma continuação direta do primeiro filme. Após Peeta tentar estrangular a Katniss, nós vemos as consequências dela ficar sem voz e dele ter uma aversão completa por ela. Uma coisa que seria interessante e tal, que ela ficasse sem voz e ficasse esse rolê todo, poderia ser interessante, só que mal explorado e resolvido em questão de 10 minutos de filme. Porque, afinal de contas, não é um filme introdutório, não é, a gente não tá vendo uma nova história, uma nova coisa acontecendo que seja, não. Esse aqui, ele não existe uma introdução, então se você não viu o primeiro filme, não faz o mínimo sentido você assistir esse daqui. Parece meio óbvio isso que eu tô falando, parece meio, assim, fora do comum, a gente estar no quarto filme e falar esse tipo de coisa, eu sei, mas é bom avisar. Então não tem uma introdução, ele só começa na história, a vida que segue, e agora, mais do que nunca, a guerra. De forma geral, esse é um filme sobre a guerra, as consequências da guerra, como personagens mudam e jogos de poder acontecem nos bastidores e fora dos bastidores, para o público, e tanto para o público de casa quanto para a população de Panem se habituar aos novos meios e costumes ali. E a gente consegue ver claramente que, se o poder não for mexido direito, dá ruim do mesmo jeito. Isso é muito interessante, porque a gente vê que a presidente Coin não é tão diferente do presidente Snow, e acaba se tornando um pouco ambíguo em algumas questões, assim, os bonzinhos são bonzinhos ou os bonzinhos podem ser mauzinhos também? Ou os maus também são maus ou eles só são pagos para serem maus? Tem toda essa questão aí. Ah, mas os maus também têm filho? Então eles se preocupam com outras coisas além de serem maus? E os bonzinhos, nossa, mas eles são bonzinhos, eles são os heróis, eles são a resistência. E como é que eles podem ser a resistência se eles estão fazendo coisas tão malvadas? Então fica essa questão toda meio ambígua de que faz tudo pela guerra ou não. E isso incomoda muito a Katniss, porque a Katniss não se altera tanto assim. E é bem legal. É um fechamento interessante para essa saga que seria uma trilogia, que esse aqui foi dividido em 2 filmes. Tem alguns personagens que são mal aproveitados, não vou entrar em tantos detalhes assim, mas considerando que foi dividido em 2 partes para conseguir ter mais detalhezinhos, dá para ver que algumas passagens passaram rápido demais. Parece meio óbvio isso que eu vou dizer, mas todo o elenco da parte um volta para esse daqui, que basicamente é Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, que eu nunca vou conseguir falar o nome dele direito, eu preciso me acostumar com isso, Woody Harrelson e até o falecido Philip Seymour Hoffman, que tinha morrido um ano antes desse daqui estrear, mas já provavelmente tinha gravado várias cenas. Tem umas que dá pra ver que foi um pouco encaixado o Philip Seymour Hoffman. Em questão a Katniss, ela tá ótima no filme. Ela vai muito bem em todos os filmes, é uma excelente atriz, eu já vinha falando disso. E assim, por mais doido que possa parecer, eu tenho
elogios, e não são poucos elogios em relação ao Peeta, que era completamente irrelevante e chato no primeiro filme e pouquinho melhor, mas ainda assim irrelevante no segundo filme. Nesse daqui, nesse quarto filme, ele evolui e dá pra ver que o ator tem algo a entregar. E ele consegue sim entregar uma performance interessante, já era bem interessante no parte 1, agora na parte 2 se torna mais interessante porque ele está quebrado. Depois de tudo que aconteceu lá na parte 1, ele está totalmente quebrado e vulnerável e sente um ódio profundo pela Katniss. Temos algumas coisas a considerar. Considerando que é um fechamento, que é uma conclusão, algumas pontas soltas ficam em aberto, mas aí é tudo bem. Algumas decisões de roteiro se tornam um pouco esquisitas e isso me incomoda bastante mesmo. Uma eu não posso falar, que é realmente lá no fim do filme, então não vou entrar em tantos detalhes, mas o que me incomodou muito é que assim, a Katniss ela precisa ir para a capital para resolver um rolê lá da capital. Não vou entrar em detalhes. Mas eles fazem do jeito que tem que incluir o Peeta junto. Só que o Peeta ele tá com problemas transtornados, ele tá meio piradão da cabeça e eles querem incluir o Peeta nesse rolê. O problema é o seguinte, eu senti que foi uma forçação de roteiro, uma forçação de barra totalmente desnecessária e isso me incomodou muito. É uma coisa que não precisaria existir, mas como existe, incomoda. Não que não seja interessante o fato dele fazer e estar junto ali. Claro, cria uma tensão, um clima meio que de... E você fica preocupado, porque o Peeta pode acabar com a Katniss a qualquer segundo. Embora não tenha mais os jogos, de fato, não exista mais, porque afinal de contas eles estão em guerra, é basicamente os 13 distritos contra a capital, eles emulam de tal forma porque, sinceramente, foi o que puxou a audiência. É os jogos vorazes. Então, nada mais justo do que ter algumas coisas que possam parecer com os jogos. Como a Katniss está invadindo a capital, o Snow fez questão de colocar algumas arenas em volta para se proteger, afinal de contas, guerra. Então, se você quer alguma coisa parecida com jogos vorazes, com essa caça e pessoas lutando pela própria vida, até tem, pouco, mas tem. Mas em relação àquele discurso todo mais politizado em relação a quem é que manda, quem é que faz, esse aqui continua bem forte. Você assistiu Jogos Vorazes, a Esperança, o final, o que que você achou? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.